Queridos, hoje é um dia que esta igreja está separando para celebrar com gratidão o que o nosso Deus fez no meio de nós. Por isso, nesse momento, nós queremos dedicar um breve momento para fazer o histórico da Igreja Batista Nova Jerusalém e para que você também possa conhecer um pouco mais dessa história. Nessa parte histórica desta igreja, desde o dia 2 de fevereiro de 1972, ela já existia nesta rua, aqui na Haroldo Veloso, neste endereço, 865, entre Travessa, José Agostinho e Rosa Passos. Ela foi organizada no dia 21 de abril de 1973 e fundada em 16 de maio de 1976, conforme a parte de documental dela. Em seu início, ela era chamada de Igreja Batista da Interventoria. Só em 1974 passou a ser denominada Igreja Batista Nova Jerusalém. Diversos líderes já passaram por esta igreja, sendo que destacamos alguns deles. O pastor norte-americano Jaime Garrett e sua esposa Maria José Garrett, os pastores Isaías Pereira Lima e sua esposa Demilda Nunes Lima, o pastor João Carlos e o pastor Mário Hector. Também damos a honra de citar o trabalho realizado sob a liderança do obreiro João Gomes do Nascimento, do irmão Eduardo Silva e da irmã Marlene Lemos, e tantos outros líderes que permitiram ser usados por Deus para proclamar o Evangelho de Jesus. Compreendemos que a obra realizada aqui durante todos esses anos é fruto de muitos anos de labor intenso e de oração. Com relação à implantação de igrejas, vale ressaltar que teve uma congregação no bairro do Diamantino, a qual tornou-se Igreja Batista Semente em 10 de setembro de 2016. A liderança da nossa igreja é representada atualmente, especificamente desde o ano de 2013, na vida do pastor José Donizete Roberto e da sua esposa Maria Juvenice Roberto. O pastor Donizete é profundo conhecedor da palavra de Deus, trabalhando com a formação de novos líderes, incentivando a consolidação dos PGMs, pequenos grupos multiplicadores, sendo obreiro incansável no serviço do Senhor, e muito tem contribuído com esta obra que ele tem realizado nesta igreja. E ele tem feito isso com todo o apoio, com todo o suporte da sua família. E ele tem colaborado não só com a edificação espiritual dos membros, como também na questão estrutural, ajudando na restauração, na manutenção do prédio, dentre outras atividades que ele faz muito bem. Ele é um grande exemplo para todos nós, de liderança e amor a Jesus Cristo, trabalhando para implantar o reino de Deus por meio do pastoreio realizado nesta igreja, buscando ter intimidade com Deus e também no cuidado com a sua família. Como podemos observar brevemente, irmãos, até agora, mencionando, a IBNJ tem uma longa história. Percebemos que ela tem feito isso desde a década de 70. Tem como missão proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, pregando seus ensinamentos e fazendo discípulos que reconheçam Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. A Bíblia também sagrada é a única regra de fé e prática nesta igreja. Por meio da vida de cada irmão que tem aberto as suas casas para se reunirem através dos PGMs, esta igreja tem desenvolvido um trabalho relevante nos bairros em Santarém. A citar aqui o bairro da Interventoria, da Coab, do Maicá, da Alvorada e do Salvação. Isso faz com que possamos alcançar mais pessoas e, consequentemente, ganhar mais vidas para Jesus. O PGM é esse lugar de pastoreio, de comunhão com os irmãos, de conhecer novas pessoas. É um lugar em que há estudo da palavra e também oração.
Nos lares nós temos um ambiente de fé, alegria e amor que nos assemelha à igreja de Atos dos Apóstolos, que se reunia de casa em casa. Recordamos que, em meio a tantas atividades já realizadas em prol desta obra, já tivemos diversos acampamentos, viagens missionárias, culto de adolescentes, culto da nova juventude, festival comunitário, Kid Games, trabalho com homens por meio da UHB, União dos Homens Batistas, trabalho com as mulheres por meio da MCM, Mulher Cristã em Missão, e trabalho com as crianças. Também a igreja tem realizado atualmente um projeto na comunidade ribeirinha, levando o evangelho a algumas localidades às margens do rio Arapiuns, a exemplo da comunidade Curi, da comunidade São José, da comunidade indígena Novo Horizonte. A partir do ano de 2021, a igreja tem o objetivo de todo o último final de semana do mês realizar viagens para fortalecer a liderança que já existe no Curi e assim contribuir com a expansão do reino de Deus naquela região. Nossos cultos têm o intuito de celebrar e engrandecer a Deus em espírito e em verdade, com louvores alegres e em adoração profunda, sempre com uma mensagem edificante, trazendo a verdade da palavra de Deus. Os cultos de celebração ocorrem atualmente aos domingos às 18h30 da noite, junto aos cultos infantis, o IBNJ Kids, que trabalha com as crianças nas faixas etárias de 0 a 5 anos e de 6 a 10 anos. No domingo de manhã, às 8h30, temos como momento precioso o estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical, compartilhando os ensinamentos do nosso Senhor, seja do menor ao maior, nas classes das crianças, dos juniores, dos adolescentes, dos jovens e dos adultos. Às quartas-feiras, temos a Escola de Líderes Multiplicadores e às quintas, os PGMs nos lares. Em meio à pandemia, muita coisa precisou ser ajustada e o mundo inteiro enfrentou isso, inclusive as igrejas. A Igreja do Senhor, porém, que somos nós, corpo de Cristo, nós não paramos e continuamos nos reunindo, seja por meio das orações, seja por meio de cada lar em que se representa a vida de um irmão, por meio também dos cultos transmitidos de maneira online nas plataformas digitais, no canal da igreja no YouTube, no Facebook e no Instagram. E assim, a Igreja do Senhor continua compartilhando o Evangelho e nós cremos copiosamente que mesmo em meio às circunstâncias atuais, vidas têm sido transformadas e pessoas têm sido alcançadas e tocadas pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. Em Atos 1:8, a palavra nos diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A Igreja do Senhor é um organismo espiritual e, como Igreja de Cristo, deve continuar realizando suas funções básicas que lhe dão vitalidade, seja por meio da adoração, da evangelização, da educação e até da ação social, que esta igreja já tem realizado. Assim, podemos dizer que somos uma congregação local, compostas por pessoas regeneradas e batizadas, e voluntariamente nos reunimos sob as leis de Jesus Cristo e procuramos estender o reino de Deus, não só às nossas vidas, mas também à vida dos outros. Cristo é o nosso cabeça, Ele é o nosso pastor supremo. A IBNJ Santarém acredita que viver em igreja é viver em família, com a finalidade de servir a Jesus Cristo, prezando pelo amor e servindo as pessoas para a glória de Deus. Nós somos imensamente gratos a Deus por ter nos guiado até aqui, confiando que Ele continuará conduzindo esta obra até que Ele venha. Amém. Que Deus abençoe esta igreja. Você também pode dar um glória a Deus, amém?